Meus irmãos, nós estamos já terminando o tempo comum. Domingo que vem, nós celebraremos a grande festa do Cristo Rei. E quando nós vamos terminando, então, este tempo do tempo comum, a igreja vai nos colocando Jesus nos grandes discursos sobre o fim do mundo, sobre o dia do juízo. Esse dia do juízo, que como nós agora há pouco escutamos na primeira leitura do profeta Malaquias, capítulo 3, que virá como a fornalha. E Malaquias diz: aqueles que são soberbos queimarão como palha, mas aqueles que temem o Senhor, brilhará para eles o sol da justiça, o sol que vem trazer a salvação. O sol da justiça é justamente Jesus Cristo e a salvação que Jesus veio e vem trazer. Mas agora há pouco no Evangelho nós escutamos que nosso Senhor Jesus Cristo está em Jerusalém. Jesus é judeu, nós nunca podemos esquecer desse detalhe importantíssimo quando você, por exemplo, vai ler o Evangelho na sua casa. Num outro momento nos diz, não nesse Evangelho, que Jesus está olhando para Jerusalém e ele chora sobre Jerusalém. E diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de vossas asas, mas vós rejeitastes aquele que veio em nome do Senhor. Pois bem, quando Jesus está em Jerusalém, e mais precisamente Jesus está no templo de Jerusalém, que era o lugar mais santo de Israel, o lugar onde Deus habitava, o lugar onde tinha o Kodesh Kodashim, o Santo dos Santos, que algumas vezes no ano o sumo sacerdote entrava para oferecer o sacrifício para o perdão dos pecados. Quando você vê no Evangelho, quando Jesus Cristo morre, a cortina do Santo dos Santos, do Kodesh Kodashim, se rasga de cima para baixo, para mostrar para nós que depois da morte de Jesus, todos nós temos acesso a Deus. E quando Jesus está no templo, então, os discípulos dizem: olha, mestre, como esse templo é lindo, cheio de pedras preciosas, ouro, prata. E Jesus diz: olhem, dias virão e que não vai ficar pedra sobre pedra. Mestre, quando isso acontecerá? Pois bem, meus irmãos, isso foi uma profecia de Jesus. Lá pelo ano 70, vejam, portanto, uns 40 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, o imperador romano Vespasiano, sabendo que estava tendo uma rebelião de judeus contra os romanos, mandou o seu filho general Tito marchar sobre Jerusalém. E fizeram um cerco sobre Jerusalém, e o templo foi destruído, não ficando pedra sobre pedra. Se vocês pegarem, por exemplo, aquelas fotos da Jerusalém moderna, vocês acham que é uma igreja, mas é uma igreja, uma mesquita, que aparece uma abóboda dourada. Na verdade é uma mesquita muçulmana, e aquele abóboda dourada porque é ouro puro. Aquela mesquita, chamada mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa significa mesquita azul. Sobre aquela mesquita, vejam, ficava o templo de Jerusalém, que até hoje só resta um muro, chamado Muro das Lamentações. O templo que foi erguido sobre o Monte Moriá, o monte onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, e que Deus, enviando um anjo, não permitiu. Pois bem, Jesus disse assim, mas os discípulos perguntaram: mestre, mas quando isso acontecerá? E Jesus dizendo para ele: olha, quando vocês escutarem dizer, ele está aqui, está ali, o Cristo está aqui, está ali, não acrediteis, porque dias virão que acontecerá terremotos, perseguições, dias virão, Jesus diz que haverá pestes, catástrofes, mas não será o fim. Jesus disse isso, meus irmãos, para que a cada geração de cristãos, hoje nós estamos no ano 2016, a cada geração, em toda geração, nós aguardássemos com grande expectativa a vinda de Jesus. De fato, vejam, não houve um momento na história que nós não tivéssemos guerras. Não houve um momento na história que nós não tivéssemos pestes, morticínios. De fato,
para que nós pudéssemos ler a cada momento: será que agora, durante esse meu período, na minha geração, Jesus Cristo virá? Só que nosso Senhor vai concluindo dizendo: olhem, vocês serão perseguidos e sereis odiados por causa do meu nome. Vocês serão entregues às sinagogas, vocês serão flagelados, desgastados, torturados, mas nenhum fio de vossa cabeça se perderá, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui, meus irmãos, eu queria que você pudesse contextualizar, porque nós temos duas cenas: a Jerusalém, que é destruída porque não aceitou Jesus Cristo. Quando vocês veem na Via Sacra, né, numa das estações, quando Jesus encontra com as filhas de Jerusalém. Então Jesus está subindo o Monte Calvário, vem aquelas mulheres vendo a situação dele, começam a chorar, e Jesus diz: ó, filhas de Jerusalém, dias virão em que vocês vão dizer: felizes as mulheres que nunca deram o peito para amamentar, e os ventres que nunca geraram. Não chorem sobre mim, filhas de Jerusalém, chorai sobre vós mesmas. Pois bem, se assim fizeram com galho verde, quanto mais farão com galho seco? Meus irmãos, aqui está o mistério daqueles que rejeitam Jesus. A Jerusalém é símbolo das nossas almas. Jerusalém ficou em ruínas. Jerusalém foi destruída como castigo de Deus, porque rejeitou a Jesus Cristo. É impossível. Todo aquele, meus irmãos, que rejeita Jesus na sua vida, consequentemente vão sofrer a ruína. E rejeitar Jesus aqui não é apenas você dizer: ah, Padre, eu não acredito em Jesus, eu não acredito na igreja, mas rejeitar Jesus na sua vida prática. Ou seja, de levar a minha vida de pecado em pecado, de eu não ligar para as coisas de Deus, de eu tratar as coisas de Deus com indiferença. Consequentemente, a sua vida vai ser arruinada. Porque mesmo Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Só que aí, eu queria que você pudesse acompanhar a linha do raciocínio. Padre, se rejeitar Jesus, se não aceitar Jesus, consequentemente vai me trazer ruína, porque apenas em Deus nós podemos encontrar sustento e força. Mas quais são as consequências de eu aceitar Jesus? Se aceitar Jesus, não aceitar Jesus me traz a ruína. Eu sou essa Jerusalém, posso ser essa Jerusalém que não aceitou o Senhor. Mas e aceitar? Aí vem a contrapartida. Aceitar Jesus significa você depois sofrer as perseguições. Vós sereis perseguidos, vós sereis odiados, vós sereis até mesmo torturados, mas ficai firmes na fé. Aqui acontece como que algo que é um verdadeiro paradoxo. Se você pega no Evangelho de João, São João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E São João vai continuando e ele diz: e ele era a luz que ilumina todo homem, que veio este mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. No outro momento, Jesus vai dizer assim: não há servo maior do que o seu Senhor, não há discípulo maior do que o seu mestre. Se assim me trataram, como trataram Jesus? Perseguiram. A vós também assim tratareis. Meus irmãos, ou seja, à medida que você for de Jesus Cristo, à medida que você permitir que Ele transforme sua vida, à medida que você viver o mandamento do amor, não é porque você ama as pessoas que elas vão te amar. Não é porque você perdoa as pessoas que elas irão te perdoar. Não é porque você reza pelas pessoas que as pessoas vão te tratar com maior doçura ou candura. Não é porque você leva uma vida honesta e íntegra que as pessoas vão te reconhecer. Muito pelo contrário, à medida que você for de Jesus, à medida que você permitir que Jesus Cristo resplandeça na sua vida, consequentemente, assim como a luz quebra as trevas, e assim como as trevas odeiam a luz, e assim como a verdade denuncia a mentira,
Assim como a virtude denuncia o vício, as pessoas que viverem do outro lado, na escuridão, no ressentimento, no ódio, no pecado, na mágoa, não vão te tratar com maior carinho e amor. Você sofrerá o ódio deles. Mas o nosso desafio não é retribuir ódio com ódio. O nosso maior desafio é retribuir com amor. O nosso maior desafio é a gente viver aqui, diz São Francisco de Assis na sua oração, né? Ó Mestre, dai que eu possa, e ele fala, compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que amar, porque é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas vamos pedir ao Senhor que, se nós sermos odiados, se nós sermos perseguidos, que nós não o sejamos por causa dos nossos pecados, mas sejamos odiados ou perseguidos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Sermos odiados ou perseguidos por causa dele. Quando nós percebemos que uma pessoa agrada a todo mundo, quando a gente percebe aquela pessoa que está mais em cima do muro do que caco de vidro, aquela pessoa que é, desculpa o termo aqui, né? Ele é corintiano com quem é corintiano, aí eu sou palmeirense com quem é palmeirense, e quando eu vejo os dois discutindo, eu torço para o Brasil. Pois bem, meus irmãos, desconfiemos. Desconfiemos de quem é muito amado. Desconfiemos de quem agrada a todo mundo. Desconfiemos de pessoas que não tomam partido para nada. Desconfiamos de pessoas que sempre estão no meio. Estar no meio é ser medíocre, do latim mediocritas, aquele que está no meio. Lá em Apocalipse 3, Jesus vai dizer assim: vós não sois nem quentes e nem frios, mas porque sois mornos, vomitar-vos-ei da minha boca. Deus procura homens. Ou se você é frio, frio mesmo. Ou se você for quente, que seja quente mesmo, fervoroso. Mas não homem medíocre, mulher medíocre, tíbio, tíbia. Pessoas que não têm decisão para nada. Que a tua decisão e a minha seja por Jesus. Que nós não tenhamos medo de pregar o Evangelho. E mais ainda, nós não tenhamos medo ou vergonha de viver o Evangelho. E Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: bem-aventurado quando os homens vos odiarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por causa de mim. Seremos felizes. Seremos imensuravelmente felizes se formos perseguidos, se formos odiados por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Que nós não soframos os castigos daqueles que rejeitam a Jesus. Que nós soframos as ruínas de Jerusalém. Que possamos ter a alegria de sermos perseguidos pelo Evangelho, por causa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.